souber, louve ao Senhor Jesus comigo. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meu crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pra o mundo ouvir, ele chora pra Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus sem resposta, porque Deus não suporta. Nem a lágrima do crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória. Não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. E só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe Ele é o único que pode consolar. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Seu canto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz no coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta. Ver a lágrima do crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória. Não há no mundo quem possa
Senhor Jesus. Sabemos que uma lágrima para o Senhor Jesus é uma frase, pois sabemos que bem que o Senhor, Ele é aquele que entende o nosso clamor. Quando chegamos diante da sua presença e nos derramamos perante Ele, sabemos que Ele está atento a te ouvir e Ele entende cada lágrima que é derramado na sua presença. Eu louvei ao Senhor Jesus nessa noite com este louvor, pois bem a passagem aqui da palavra do Senhor Jesus que Ele colocou em meu coração nessa noite fala exatamente sobre um homem, né, que após adoecer de uma enfermidade, que estava para morrer, o Senhor, Ele atentou para a oração dele, que foi o rei Ezequias. No livro de 2 Reis, capítulo 20, Aleluia. versículo 1 em diante, que nos diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembrar-te que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha avançado no relógio de sol de Acais. Amém? Pois vimos nessa passagem, creio que os irmãos já ouviram, né, falar sobre a história deste rei Ezequias, que adoeceu de uma doença mortal. Pois bem sabemos que essa doença, ela nos leva a crer que era uma doença tipo um câncer, pois ele estava para morrer, como a palavra do Senhor nos relata. E a Bíblia nos diz, segundo a Bíblia nos fala, que após a expulsão dos assírios, Ezequias experimentava um novo milagre, uma nova experiência com Deus, tendo adoecido gravemente, que a Bíblia chama, né, que sabe, uma úlcera ou um câncer. Alguns tratam se relatar de um câncer ou feridas, e a palavra nos relata que Isaías, ele adoeceu dessa doença mortal, mas bem sabemos que este rei, ele tinha andado na presença do Senhor em fidelidade. E sabemos que este rei, ele iniciou o seu reinado aos 25 anos e o seu nome era o rei Acais. E vemos aqui que o Senhor, ele fala através do profeta Isaías para Ezequias, dizendo que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria. E o Senhor, ele atentou para a oração do rei Ezequias,
Pois bem sabemos que quando o Senhor, Ele falou com ele para que colocasse a casa em ordem, não é que ele estivesse andando em caminhos tortuosos ou em caminhos desagradáveis ao Senhor, mas o Senhor quis tratar com ele, como ele era rei, que ele colocasse a sua casa em ordem, para que todos aqueles que ali ficassem pudessem prosseguir. E sabemos que o Senhor, Ele fala com ele. E sabemos que neste momento em que o profeta fala para o rei Ezequias que ele vai morrer, ele se lembra de tudo quanto ele havia feito, de tudo quanto ele tinha andado na presença do Senhor Jesus. E neste momento, a palavra do Senhor nos relata que ele se virou para a parede para clamar ao Senhor, para conversar com o Senhor Jesus. E ele começou a dizer ao Senhor: suplico-te que lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito. Sabemos que se virar para a parede é trazer a realidade e à tona e reconhecer que nós somos dependentes do Senhor Jesus. Mesmo a gente andando em retidão na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, muitas das vezes o Senhor permite que a doença, que as lutas, que os problemas e desafios venham em nossas vidas. Muitas das vezes não é para a morte, mas para que o Senhor Ele venha nos provar, para que a gente venha reconhecer o quanto nós somos dependentes do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes, na nossa caminhada, o Senhor Ele traz bênçãos materiais, bênçãos espirituais em nossas vidas, e muitas das vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor Jesus. Esquecemos aquilo que o Senhor Ele tem feito, e quantas das vezes deixamos e abandonamos a casa do Senhor por coisas passageiras. E vemos que aqui o rei Ezequias, ao virar para a parede, ele começou a lembrar do Senhor de tudo quanto ele tinha feito, que tinha andado em verdade com o coração perfeito, como nos mostra o versículo 3. E ele ainda diz: e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, pois sabemos que essa notícia qual ele recebeu, muito mexeu com ele e abalou a sua vida de uma forma tão grande, que ele começou a chorar. Sabemos que quando a gente colocamos a nossa vida, o nosso clamor, nossas orações diante do Senhor, e quando assim nós andamos em retidão perante o Senhor Jesus, nós conseguimos, através do clamor da oração, tocar o coração do Senhor. E vemos que a palavra do Senhor nos mostra no versículo 4, que sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias. Vejamos aqui que o clamor desse rei tocou o coração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se compadeceu dele de misericórdia do rei Ezequias, através da sua oração. Vejamos aqui como é importante a gente andar em retidão, andar na presença do Senhor em fidelidade. Sabemos que cada dia, quando nós agradamos ao Senhor, assim como os olhos do Senhor estão sobre aqueles que andam tramando mal, que andam nos caminhos maus, assim como o Senhor vê a eles, Ele também contempla aquele que está em retidão na sua presença. E sabemos que no momento em que clamamos, em que corremos com pressa aos pés do Senhor, Ele sempre estará atento para ouvir os nossos clamores. Ele vê as nossas lágrimas, Ele vê os nossos desafios do dia a dia, e sabemos que Ele está pronto para ouvir cada momento em que nós nos buscamos a sua presença. E vemos que o rei Ezequias mostra para o Senhor que ele chorou muitíssimo, e as lágrimas dele moveu o coração do Senhor Jesus. E antes que o profeta Isaías saísse do pátio, ele tinha acabado de dar um recado a Ezequias que ele iria morrer. Mas através do clamor do rei, que mexeu com o coração do Senhor Jesus, fez com que antes que o profeta saísse do pátio, fizesse com que o profeta, aquele que levou a mensagem de que ele iria morrer, agora voltou, trazendo uma nova mensagem, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi
a tua oração e vi as tuas lágrimas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vejamos aqui como o Senhor Jesus ele é maravilhoso. Após aquele rei ter recebido a notícia de que ele ia morrer, o Senhor usa o mesmo profeta e faz levar outra mensagem, dizendo a ele que tinha ouvido a oração e viu as lágrimas. Muitas das vezes a gente estamos na presença do Senhor, oramos por muito tempo, não sabemos muitas das vezes, para nós está sendo difícil, que o Senhor não está ouvindo, que o Senhor não está vendo, mas vejamos que cada lágrima que é derramada nos pés do Senhor, Ele está atento, Ele está vendo os momentos que passamos na sua presença, Ele tem ouvido o teu clamor, a tua oração, e sabemos que nenhum pedido e nenhum clamor, quando nós vamos na presença do Senhor, tem sido em vão. Pois a cada momento Ele tem colhido as nossas lágrimas, e sabemos que no momento exato o Senhor há de responder cada clamor, cada pedido. E a gente vai poder entender o porquê nós passamos por todo o processo. Porque sabemos que todo o processo, sabemos que um dia vai passar e que o Senhor, Ele há de responder e conceder vitória. E a palavra do Senhor nos diz que este rei que estava para morrer, o Senhor faz o profeta voltar lá e dizer a ele que o Senhor tinha escutado a sua oração e viu as lágrimas. E eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Para uma pessoa que estava prestes a morrer, o Senhor acrescentou a ele 15 anos. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Vejamos aqui a sinceridade, a vida que Ezequias ele andava diante do Senhor. Como é importante a gente obedecer, andar e viver pela palavra do Senhor. Porque sabemos que quando este rei, ele vira as costas para a parede para falar com o Senhor, sabemos que significa dar as costas para tudo aquilo que a gente pensa em confiar. Porque sabemos que nós devemos a cada dia dar as costas para o mundo, para que possamos reconhecer que só nós somos dependentes do Senhor Jesus. E é o momento também de virar as costas para as coisas desta vida, que não são tão importantes. Quando a gente dá as costas para tudo aquilo que vem nos atrapalhar e nos aproximar de Cristo, sabemos que nós se achegaremos mais a Ele. Nós vamos reconhecer que se nós não dependermos de Deus, nós não somos nada. Porque sabemos que nós somos dependentes do Senhor Jesus. Que cada passo que nós damos na presença do Senhor não será em vão. E o que podemos aprender com a vida de Ezequias é que a nossa fidelidade a Deus não garante que não enfrentaremos lutas, provações. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que a nossa fidelidade a Deus não garante que não enfrentaremos provações, lutas e dificuldades. Por mais que nós venhamos estar a cada dia na presença do Senhor, buscando a Ele, andando em sua presença, sabemos que enquanto nós estivermos nesse mundo, mesmo dando infidelidade perante o Senhor, Ele vai permitir muitas vezes a prova, a enfermidade, as lutas, para que a gente venha se achegar mais a Ele. Porque sabemos o quanto nós necessitamos. Porque o Senhor, Ele não nos prova além das nossas forças. Muitas das vezes o Senhor, Ele permite sim a enfermidade para nos provar mais além. Para nos provar, ver se nós estamos realmente confiando nele. E sabemos que o Senhor, Ele está pronto para ouvir a cada clamor que você fizer na sua presença. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele nos fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. E quantas das vezes nós mesmos duvidamos de que o Senhor Ele está com cada um de nós. Muitas vezes perguntamos ao Senhor se Ele está vendo. Muitas vezes interrogamos se Ele está nos ouvindo. E quando isso nós interrogamos dessa forma, é desacreditando de que Ele fez a promessa que estaria conosco todos os dias. E vemos que mesmo o profeta levando a mensagem novamente para Ezequias, dizendo a ele
que o Senhor tinha acrescentado 15 anos, vejamos que ele ainda disse aqui no versículo 6. Versículo 7 diz: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Bem sabemos que se assim o Senhor ele quisesse, através do profeta Isaías, ele teria usado o próprio profeta para ir lá orar para aquele homem, para que ele fosse curado. Mas o Senhor ele ainda usou o profeta dizendo que ele se utilizasse e pusesse sobre ele folhas. Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Assim o rei Ezequias ele fez, obedeceu a voz do profeta, e assim ele fez como o profeta lhe havia dito. E ainda disse Ezequias ao profeta Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Vejamos aqui que o Senhor usa o profeta Isaías para que Ezequias tomasse uma pasta de figos e a pusesse sobre aquele mal para que fosse curado. E a palavra do Senhor nos mostra que após ele fazer isso, aquela enfermidade foi sarada. Mas ainda o rei, ele queria uma prova de que realmente aquele mal tinha sido curado. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? De que o terceiro dia eu subirei à casa do Senhor. Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Essa foi a pergunta que Isaías disse para o rei Ezequias. Se ele queria que o sol fosse adiantado 10 graus, ou que voltasse 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte 10 graus atrás. Vejamos aqui que ele pediu para que o sol voltasse 10 graus atrás, significando que Deus, ele inverteu o sentido da rotação, fazendo um planeta inteiro recuar 10 graus para este milagre. E esse milagre acrescentou 39 minutos e 50 segundos aquele dia, sem contarmos o tempo que a terra demorou para voltar esses 10 graus. Vejamos como o nosso Deus ele é grande e ele é maravilhoso. Através da vida de um homem, do clamor de um homem, de uma súplica que ele fez para o Senhor Jesus, através desse profeta, Deus usando o profeta, ele pergunta se ele queria que o sol avançasse ou que recuasse. E ele pediu, que o sol voltasse 10 graus atrás. E assim o Senhor fez na vida de Ezequias, para mostrar a ele que aquela enfermidade, ele poderia sim, como o Senhor acrescentou 15 anos a mais, ele poderia morrer de um outro problema de enfermidade ou outro problema qualquer na velhice. Mas aquele mal que ele ali estava foi sarado. E assim o Senhor confirmou, através do pedido que ele pediu, que o sol voltasse atrás. E sabemos que o Senhor, ele faz assim com os seus servos. Vejamos que através dele, Deus fez a terra parar por causa do clamor de um pedido de um homem que estava prestes a morrer. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez soltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha avançado no relógio do sol de Acais. Vejamos a grandeza do nosso Deus. Como Deus ele é maravilhoso quando ele atenta para os seus servos, porque quando o Senhor ele quer fazer, ele faz como ele fez aqui com este rei. Ele fez com que a terra parasse para mostrar a ele que Deus era Deus na vida dele. E que o Senhor é aquele que cura a enfermidade, mesmo que seja mortal. Para o homem pode ser o fim, mas para o nosso Deus, sabemos que ele faz para mostrar que ele é grande e que ele é aquele que cura, que sara, que faz o morto reviver. E sabemos que assim o Senhor mostrou a este rei nesse dia que ele era na vida dele. E o que o clamor que ele havia feito, o Senhor ouviu e atentou para as suas lágrimas. Amém? E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que
Que Deus continue abençoando a nossa irmã, a diaconisa Aniele, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer a meu Deus pela oportunidade dele ter nos concedido estarmos aqui mais uma vez, dirigindo o culto e agradecendo por mais um dia, porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nada é impossível para o nosso Deus. A gente não somos merecedores, mas o nosso Deus, com a sua infinita bondade e a sua misericórdia, Ele nos concede a vitória. E eu até passo agora o trabalho do culto para o nosso pastor, o término do culto. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bênção, né, irmão? A gente poder estarmos na presença de Deus, poder glorificarmos a Ele e ouvir a sua poderosa palavra. Quero louvar a Deus pela presença de todos, bem justificada a ausência de alguns irmãos. Irmã Maria viajou junto com a menina, né? Nossa irmã Sueli ligou e nosso irmão Paulo não está bem, e por isso que não estão hoje aqui. Que Deus possa dar saúde ao nosso irmão Paulo, para a glória de Deus. Os irmãos sabem que amanhã não haverá culto, né? E também no sábado não haverá escolinha bíblica à tarde, tá certo? Mas domingo segue-se normalmente o culto e à tarde iremos sair ao evangelismo neste domingo. Peço que os irmãos também orem pela minha mãe. Amanhã estou levando ela para fazer a primeira cirurgia, para que o Senhor coloque a mão e dê tudo certo para a glória de Deus, porque o Senhor é aquele que está no controle de tudo, né, irmãos? Deus abençoe nosso irmão Cláudio, Deus abençoe nossa irmã Elaine, Deus abençoe sua mãe, né, a mãe da nossa irmã Elaine, que Deus abençoe a Bebê, que aí está, a esposa do auxiliar Zélio, nosso querido irmão Carlinho, Deus abençoe, que bom estar aqui hoje. Os irmãos estão felizes com a presença de todos, irmãos, diga sejam bem-vindos, em nome de Jesus, receba o nosso abraço. E volte sempre. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Não estou esquecendo de alguma coisa, não? Tudo certo? Qual é o dia da ceia? Marquei ainda não, né? Domingo eu aviso para os irmãos o dia da ceia. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos neste momento por esse culto maravilhoso, ó Pai, culto de adoração, onde estamos diante da Tua presença, te agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Continue abençoando esta igreja, abençoando esse bairro, os moradores desse lugar, abençoando esse distrito, a nossa cidade, Senhor amado, protegendo, livrando e guardando a todos. Obrigado pela presença, Senhor, de todos os teus filhos, nossos irmãos, amigos, visitantes. Que o Senhor continue abençoando, salvando, transformando para a glória que há no teu nome. Fica conosco, esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Também te peço saúde sobre a vida do irmão Paulo e também apresento a cirurgia da minha mãe, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz amém. Você cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga, foi muito bom cultuar com você nesta noite. Deus abençoe a todos.